Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, dando sequência à resolução da prova de Física do vestibular da Unifor 2019.2 para o curso de Medicina. Veja agora a segunda questão dessa prova e por que eu acho que essa questão também deveria ser anulada. Apesar disso, a questão não foi anulada e ela foi validada para o vestibular. Veja o motivo logo depois da nossa vinheta. Nós vamos resolver agora a questão 17 do vestibular da Unifor 2019.2 da prova de Física para o curso de Medicina. A questão trata a respeito de hidrostática e, na minha opinião, essa questão também deveria ser anulada. Fique até o final da resolução dessa questão e não deixe de conferir, ao final da resolução, uma surpresa que eu deixarei para você. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Não deixe de conferir, ao final da resolução dessa questão, há 2 dicas de vídeos que serão postadas juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado. O rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, que inclusive foi meu aniversário, foi um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. Esse caso aconteceu 3 anos e 2 meses após o rompimento da barragem de Mariana, ambas localizadas no estado de Minas Gerais. O rompimento resultou em um desastre de grandes proporções, fato que levou o governo federal a recomendar aos órgãos reguladores a fiscalização imediata de todas as barragens, com ênfase naquelas que apresentam risco à vida humana. Considere um tipo de barragem de armazenamento de água com largura W igual a 300 metros. Então vamos começar separando os dados fornecidos pela questão. O primeiro dado fornecido corresponde ao valor W, indicado na figura como a largura da barragem, cujo valor fornecido é de 300 metros. Como representado pela figura abaixo, a água atinge uma altura H, a altura atingida pela água é de 80 metros, e a força exercida pela água em um ponto da barragem de altura H igual a 10 centímetros, pode ser considerada constante. Qual a força que deve ser suportada por esse ponto da barragem? Veja que ele pede para que a gente calcule a força aplicada neste ponto, onde ele ainda fornece como dados da questão a densidade da água representada pelo ρ de 1 grama por centímetro cúbico e a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira observação que eu gostaria de fazer a respeito dessa questão é que ele não deixa claro se, para calcular a força no ponto ao qual ele se refere a uma distância D da base da barragem de 10 centímetros, esses 10 centímetros já está incluído nos 80 metros ou deve ser retirado dos 80 metros. Portanto, esta é a primeira falha que eu identifico na questão. A segunda falha que eu também identifico é que, para você calcular a força que a água está exercendo neste ponto solicitado pela questão, é importante lembrar que está atuando sobre o sistema, além da pressão hidrostática, a pressão aplicada pela água no referido ponto, mas também a pressão atmosférica. E essa é a falha que eu considero mais grave. É ele não considerar, para que a gente encontre o resultado sugerido pelo gabarito, a pressão atmosférica. Então, para que a gente possa encontrar a resposta fornecida pelo gabarito da banca do vestibular, nós vamos desprezar a pressão atmosférica, como é o que é sugerido pela resposta encontrada, para que a gente possa então afirmar que a pressão pode ser calculada tanto pela força que está atuando numa determinada área de atuação, como também por se tratar de uma pressão hidrostática pela relação ρ vezes G vezes H, onde esse H corresponde à profundidade do ponto no qual nós queremos calcular a força. Para obtermos a força, então, é necessário encontrarmos a área da região de atuação da força, por se tratar de um retângulo. Essa área é obtida pelo produto entre a base W vezes a altura desta região, que é o Dzinho. Isso vai ser igual a o ρ, que foi fornecido, vezes a gravidade, vezes a profundidade do ponto de atuação da força. Daí, substituindo os valores, nós teremos que F dividido pelo W, que é de 300 metros, multiplicado pelo D, que é de 10 centímetros, e já transformando para metro, 0,1 metro, isso é igual ao ρ,
que também não está em uma unidade compatível, e para isso é necessário transformá-lo para quilograma por metro cúbico, utilizando a regra simples que é 1 grama por centímetro cúbico. Para ser convertido em quilograma por metro cúbico, basta multiplicar este valor por 10 à terceira. Portanto, 1 vezes 10 à terceira corresponde a 10 à terceira quilograma por metro cúbico. Substituindo, portanto, 10 à terceira vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade H, que é de 80 metros. Nós teremos, portanto, continuando a resolução da equação, que F dividido por 300 vezes 0,1, 30, igual a 80 vezes 10 vezes 10 à terceira, pode ser escrito como 8 vezes 10 elevado a... Nós já temos 3 10 no 10 elevado à terceira, com mais 1 do 10 da gravidade, 10 à quarta, com mais 1 do 10 multiplicado pelo 8, 80. Então nós temos 10 à terceira, à quarta, 10 à quinta. Daí esse F vai ser igual a o 8 vezes 30, 240, vezes 10 elevado à quinta, mas como os resultados estão em notação científica, colocando a resposta neste formato, 2,4 vezes 10 elevado à quinta, com mais duas casas deslocadas para a esquerda, nós teremos 2,4 vezes 10 elevado a 7 newtons, o valor da força aplicada pela água no ponto solicitado pela questão, nos dando, portanto, como gabarito para esta questão, a alternativa C. Se você quer aprender um pouco mais a respeito de hidrostática, tente resolver mais essa questão e, caso tenha conseguido, deixe nos comentários a sua resposta e a forma com que você resolveu. Caso não tenha conseguido resolver a questão ou tenha tido dúvida em algum ponto da resolução, clique no link que você encontrará na descrição desse vídeo para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas. Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Nos siga nas redes sociais e conheça o nosso aplicativo que encontra-se disponível na Play Store para sistemas Android. Não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.